Boa noite a todos. Só queria que vocês sinalizassem. Pode ser no grupo escrito ou pode mandar aqui para mim também, por favor. Vocês estão me ouvindo bem, inicialmente? Sim. Sim, maravilha. Obrigado. Bom, a gente já começou a gravação. O que acontece? Eu até coloquei o Leandro no grupo. Nós temos, obviamente, né, o grupo com os professores, com os colaboradores da instituição, que nesse grupo, às vezes, a gente vai trocando ideias sobre questões que eventualmente a gente precisa resolver. E, enfim, é mais uma novidade. Vocês entravam antes com o link do canal, e sem problema algum, e pelo que eu entendi, bom que a gente conseguiu resolver rápido hoje, né, sem problemas. Pelo que eu entendi, pelo link do canal, vocês não estão conseguindo, tá? Mas pelo link da reunião direto, vocês conseguiram. Tudo bem, então, né? Já estamos todos aí. Então vamos começar. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai começar hoje a sessão 4.1 e a partir da sessão 4.1 nós vamos trabalhar com blocos. E aí vocês podem falar assim, poxa, Charlie, mas a gente já vem, né, usando blocos de maneira até recorrente, em vários exercícios nós utilizamos, mas até então nós tínhamos usado apenas alguns dos recursos disponíveis para essa ferramenta. Hoje a gente vai fazer um exercício mais completo, tá? Que vai usar, além de vários blocos, a gente vai conseguir também trabalhar com algumas configurações. Para isso, eu destaquei na apostila de vocês aqui nós vamos para a página 171, 171, que beleza. Vamos lá, a gente vai começar a falar, o nome da sessão, ela é Biblioteca de Elementos. Só eu vou só ativar o mudo para vocês por enquanto, porque tem alguma microfonia acontecendo, mas se vocês quiserem falar comigo aí é só ativar novamente. Muito bem. A gente está com a apostila aqui aberta e eu tenho aqui destacado, sempre em amarelo, alguns pontos que eu acredito ser mais pertinentes. Mas hoje, acompanhando aí, né, o andamento da galera no AVA, tem muita gente que ainda não acessou a seção 4.1. Eu sempre recomendo que vocês estejam com material de anotação por vários motivos. Primeiro, que a apostila ela tem os comandos em inglês. E segundo, que vocês às vezes podem passar alguma explicação despercebida e principalmente os colegas que não acessaram o conteúdo de pré-aula e da aula. Para a gente acionar o comando bloco é muito simples, vocês já sabem. A gente consegue, né, simplesmente digitar, se eu já digito aqui, ó, BL, ele já vai me sugerir a utilização do bloco. Essa aqui é uma opção. Eu posso vir aqui na aba padrão. Vocês estão vendo minha tela aí, né, pessoal? Eu estou na tela do AutoCAD. Sim, A Isabela até mandou, deu uma coisa aqui que não é igual antes, então possivelmente deve ter mudado alguma alteração no Teams mesmo, por isso que vocês não conseguiram acessar. É uma ferramenta que vem sendo aprimorada, né? Vocês sabem que tem praticamente 2 meses, pouco mais de 2 meses que nós estamos nessa nova rotina, e eles estão aprimorando a ferramenta. Só no mês de março quadruplicou o número de usuários da plataforma Teams no mundo. Então, obviamente que eles estão identificando melhorias à medida que a gente vai tendo as nossas aulas.
Então, olha só, pessoal, eu falei do comando, se eu digito B, ele já aparece, ele me sugere o bloco, mas eu posso vir aqui ó, no menu de blocos e eu tenho a opção da setinha aqui para inserir. Para mim, já vai aparecer algumas sugestões, justamente porque, para eu preparar o exercício para vocês, eu já baixei alguns blocos. Mas nós vamos fazer hoje tudo passo a passo, tá? Inclusive a explicação para o exercício que vocês me entregarão na semana que vem. Naquele mesmo esquema de a gente ter a aula aqui, vocês desenvolverem na prática conforme a explicação. É muito importante ressaltar, nós tivemos uma reunião entre professores na semana passada, que quando nós falamos em aula prática, né, vocês podem perceber durante as nossas aulas que toda aula no AutoCAD requer um exercício que demanda a utilização efetiva do software. Portanto, a nossa disciplina, por mais que tenha, né, um conteúdo teórico, se vocês se lembrarem na semana passada, quando eu fui falar de Achuras para vocês, eu expliquei o que era Achuras, remeti ao desenho técnico, lembrei do semestre passado, quando nós estudamos o conteúdo, mas é uma disciplina prática, em que nós aplicamos efetivamente os conteúdos no software AutoCAD. Durante algumas semanas aí os colegas foram fazendo as instalações, foram se readequando, conseguiram aí os computadores, fazer os exercícios em duplo, em trio, onde a gente consegue aplicar na prática os nossos conteúdos. Então, voltando aqui para o AutoCAD, vocês podem ver que eu já tenho aqui alguns blocos prontos. Eu vou fazer hoje passo a passo com vocês exatamente isso aqui que está. Se vocês jogarem aqui no Google, né? Blocos, AutoCAD grátis e apertar Enter, vão aparecer alguns softwares. Eu já tinha falado isso para vocês em aulas anteriores, principalmente de vocês verificarem se realmente o site que vocês estão acessando é um site que contém blocos gratuitos. Esse primeiro aqui contém, tá? O aditivo CAD. Então, observem que quando a gente entra nesse site, ele mostra para a gente alguns segmentos, tá? Ou alguns ambientes, tá? A gente pode verificar, olha, tem blocos de arquitetura, de mobiliário, de banheiro, de vegetação, tudo mais. Eu, particularmente, vou escolher esse segmento aqui para a gente trabalhar, olha, restaurante e bar. E quando eu clico em restaurante e bar, existem aqui várias opções de download. Então eu tenho aqui, olha, acessórios para cozinhas, eu clico em download acessórios, mesas, banquetas e balcão, balcão, refrigerador e freezer. Deixa eu ver, parece que alguém chamou aqui, não. Basta você clicar nesses links e quando você clica nesse link é só aguardar, porque depois que essas barrinhas aí cinza e verde que estão no centro da tela, elas vão gerar um link para download. Pode clicar que não dá problema algum, que você vai ter esse download realizado. Eu vou fazer aqui também para vocês verem. Olha lá, fez o download. Bar e restaurante. Eu vou na minha pasta downloads e eles estão aqui, ó. Bar e comércio, acessórios para cozinha. Vocês podem ver que eu fiz aqui até o download dele algumas vezes para a gente fazer um teste. E aí o que acontece? Quando você baixa o arquivo, ele é um arquivo zipado. E uma vez que ele é um arquivo zipado, eu posso dar 2 cliques sobre ele. Verifiquem se vocês têm no computador de vocês programas do tipo WinRAR ou WinZip. O próprio Windows 10 ele já tem ferramentas para você zipar e tirar, né, os arquivos de dentro de um arquivo zipado. E aí a gente vem aqui, ó, extrair para. Eu vou extrair para a mesma pasta, vou dar OK. Pronto, criou-se uma pastinha aqui, ó. Bar, restaurante, comércios e acessórios. Aqui já vem a primeira observação. Quando você trabalha com AutoCAD, é muito importante que você tenha dentro do seu computador uma pasta reservada com carinho, que você não vai esquecer dela. Eu baixei, coloquei na área de trabalho, minha área de trabalho é uma zona, e aí eu me perdi, e enfim. A minha sugestão, dentro do seu computador, já deixa uma pastinha lá, AutoCAD, né? Ou não sei como que vocês organizam as disciplinas, tem aluno que faz uma pasta por disciplina, ou as pastas da disciplina dentro do semestre, não importa a maneira que você se organize. O importante é que a pasta de blocos ela vai ser uma pasta de bibliotecas. Portanto, você tem que saber onde que ela está.
Esse é um princípio básico. Eu vou deixar na pasta Downloads aqui mesmo, pelo simples fato que eu estou utilizando aqui para explicar para vocês. Mas no meu computador, para os meus projetos, eu tenho uma pastinha lá destinada para os blocos, tá? E assim, eu vou organizando por segmento ou por necessidade. Se eu vou fazer um projeto na área metalmecânica, eu vou ter um tipo de biblioteca, um projeto com restaurante, igual eu baixei aqui para mostrar para vocês. E assim vai. É muito importante, primeiro, tá? Que você não perca onde que essa pasta foi salva. Até aí tudo bem. Agora a gente vai começar as explicações, conforme aqui a apostila destaca, que ela fala, eu vou passar aqui algumas páginas adiante, mas eu destaquei aqui. Em inglês, a gente tem o comando block, né? Quando a gente vai para o AutoCAD em português, que é o que a gente está usando, eu já falei para vocês, é só digitar, começar a digitar a palavra bloco que ele já sugere. Pelo comando é assim, ou aqui no inserir, ele já vai aparecer para vocês outras opções. Bom, isso não é novidade, isso vocês já sabem, mas vai ter um comando aqui ó, na página 176 do PDF ou 174 da apostila original, que fala sobre write block, que seria escrever bloco. Só que, já fica aqui a observação, a gente não vai usar ele agora, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Em português, já façam a anotação aí, ó. O comando é o gbloco e não write block. Então, se você começa a digitar aqui, ó, gbloco equivale a write block em inglês. Por que eu já estou falando isso? Pelo fato de que, quando você cria um novo bloco, você salva ele dentro do arquivo, tá? Ah, Thiago, então abrir um novo arquivo, vai ter aquele bloco? Não. Para que você faça isso, você vai ter que criar um gbloco, e esse gbloco, ele vai criar um arquivo que você salvará dentro de uma pasta a ser escolhida por você. Essa que é a questão mais importante. Então, por exemplo, olha, esse arquivo aqui, tá? Eu fiz o download, na verdade, já vou fazer o gbloco para a gente ir na sequência da apostila, fica mais fácil. Depois eu vou explicar. Eu baixei aqui, ó, garrafas, uma fritadeira, um liquidificador, aqui também um apoio para talheres e para pratos. Enfim, eu baixei aqui uma série de equipamentos para cozinha. E não baixei a panela, isso aqui eu que fiz. Então, se eu quiser fazer uma panela, obviamente que vocês podem fazer ela a partir de medição, né? Pega as especificações de uma panela, quais são os seus diâmetros e pode fazer. Eu fiz isso aqui de maneira muito simples. Eu criei um círculo, tá? Criei um círculo, vou fazer mais ou menos na mesma proporção. Depois, obviamente, os novos blocos que vocês forem fazendo, vocês podem se preocupar com as dimensões. Eu não vou entrar nesse nível de preciosismo, porque senão eu perco tempo aqui fazendo o bloco e tempo que eu utilizaria melhor explicando os comandos para vocês. Então, fiz um círculo, vou pegar uma linha para aproveitar aqui o centro. Para simular aqui o cabo da panela. Vou pegar uma linha e vou sair aqui pensando numa proporção. 0,03. Vou pegar uma linha de novo. Vou jogar aqui também 0,03. Porque é a escala que eu estou utilizando, tá, pessoal? Para ficar próximo do tamanho dos outros equipamentos. E eu vou, essa última aqui, tendo buscar referência, pronto. Agora é só aparar e nós vamos ter a panela desenhada. De maneira bem simples e bem objetiva. Até então, quando eu desenhei com círculo e linhas, né? Isso aqui são todas entidades distintas. Se eu criar um bloco disso aqui, tá? Antes de criar um bloco, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente ver qual que é a diferença das duas situações. Se eu criar um bloco com isso aqui, eu vou ter que, obviamente, né, colocar um nome, aí pode ser panela, vou colocar panela 1, porque já tem uma panela aqui, panela 1. E ele vai me perguntar, olha, selecionar os objetos que formam essa panela. Vou clicar aqui, selecionar objetos. Pronto, aperto Enter. Eles estão selecionados e ele ainda me pergunta, converter para bloco, manter, excluir? O que significa isso? Eu posso excluir ele do desenho aqui, ele vai simplesmente ser apagado, mas ele entra na biblioteca de blocos. Eu vou fazer isso para vocês verem. Olha,
Eu vou excluir e vou dar OK. Ele saiu daqui, como vocês podem ver. Mas ao virem inserir, tá? A panela que eu acabei de criar, que é a panela 1, está aqui. Ah, Thiago, mas por que você excluiu? Não sei, é porque eu desenhei ele numa área livre e depois eu vou precisar usar 10 panelas em outros setores. Está salvo como bloco. Então, quando eu utilizo o bloco, eu salvo dentro do desenho. E, só admitir aqui o Walterson. Quando eu crio o G-bloco, que é o que está falando aqui. Bom, quando eu crio o G-bloco, a situação é um pouquinho diferente. Lembrando que essa aqui é uma cópia que eu fiz, então cada linha ainda é uma entidade. Então eu vou criar um G-bloco e ele vai abrir uma caixa de configuração muito parecida. Só que, olha só, é um bloco já? Não, não é um bloco. Tiago, você poderia fazer um G-bloco a partir de um bloco? Poderia. Vamos imaginar que dentro do desenho você tem um bloco. E aí você quer criar um G-bloco. Qual a diferença do G-bloco para um bloco? Quando eu crio um G-bloco, eu vou salvar dentro de uma pasta e poderei utilizar em novos projetos. Quando eu utilizo um bloco, eu utilizo apenas dentro do desenho. Então vamos lá. Vamos lá aceitar mais um colega. Pronto. Eu tenho aqui um bloco e vou novamente em objetos, porque são entidades que eu desenhei. Vou selecionar esses objetos. Seleciono, aperto Enter e a caixinha volta. E aí ele me pergunta, excluir do desenho, manter, converter para bloco. Bom, eu vou manter excluído, porque olha o que ele vai me perguntar aqui embaixo. Nome e caminho do arquivo. Então eu vou procurar. Ó. Vou procurar. Na minha área de trabalho eu já tinha salvo uma pastinha bar e restaurante. Tá? E aí aqui dentro eu já tenho uma panela, porque eu já tinha feito anteriormente. Então, para mim vai ser panela. Vou colocar 02, porque a gente criou o 01 dentro do desenho. Salvei. Pronto. Para vocês confirmarem o que aconteceu, eu vou lá na pastinha bar e restaurante. E o que a gente vai ter aqui dentro? Ó? A gente vai ter a panela. Eu devo ter salvado. Não, deixa eu ver aqui. Aí ele salvou como panela. Deixa eu fazer como panela 2 de novo, que aí fica certinho. Bloco. Bar e restaurante, objetos. E nome e caminho do arquivo vou procurar. Bar e restaurante. E vou chamar ele de panela 2. Salvar. Ok. Pronto. O que deu diferente foi o seguinte, pessoal. Eu dei OK e fechei. Você precisa dar o OK dentro. Olha como que é sensível a diferença. Olha, dentro do G-bloco que eu fiz, depois que você preencher todas as configurações, você tem que dar o OK no final, senão ele não confirma. Foi isso que aconteceu de diferente, porque não tinha dado certo naquela hora. Então, quando eu vou dentro da pastinha agora, está lá a panela 2 que eu criei. Portanto, para todo novo projeto, eu tenho a possibilidade de utilizar. Sobre a diferença de bloco para G-bloco, tá tranquilo, pessoal? Vocês entenderam qual que é a diferença? O bloco, vocês já sabiam, utilizamos para trabalhar dentro do arquivo. E o G-bloco, eu posso salvar dentro de uma pasta e utilizar em todos os arquivos que eu precisar futuramente. Até aqui tranquilo? Deixa eu olhar no WhatsApp que ninguém está respondendo com o microfone. Pessoal, dúvidas? Posso seguir? Manda só um OK para mim aí, por favor. Tranquilo. Maravilha. Beleza, então vamos adiante. Beleza, professor. Perfeito, obrigado. Então, olha só, para vocês terem de referência, quem chegou depois aí, tá? A gente falou, a apostila está em inglês, né? Esse write block que está destacado nas páginas 174 ou 176 aqui do PDF, em português ele é o G-bloco, desculpa.
e ele está sendo explicado para vocês aqui, ó, 174. Tudo que eu fiz tem o passo a passo, mas no vídeo eu consigo explicar para vocês de maneira mais rápida. Até no final da 175 aqui está mostrando como salvar e tudo mais. Só que uma vez que você gerou esse bloco, você precisa adicionar esses blocos no seu trabalho. Então eu vou até abrir um arquivo novo para a gente entender como que isso funciona. Vou abrir aqui um desenho limpo, tá? E vou utilizar o comando inserir bloco de outra maneira. A gente já está acostumado a vir por aqui, ó, no inserir. Mas, se eu digitar também, ó, começar com a letra I, ele já vai aparecer para mim aqui o inserir. E quando eu vou inserir, ele vai ter desenho atual. E, obviamente, como eu abri um novo desenho, não tem nenhum bloco, tá, pessoal? No anterior vai ter. No interior vai ter bloco do desenho. Por quê? Esses blocos foram criados nesse desenho aqui, ó, seção 4.1, trabalho. Quando eu abro um novo desenho, o desenho atual fica vazio. Só que na aba recentes, tudo que eu trabalhei de blocos, se ele conseguir encontrar dentro do seu computador, por isso que eu falei da organização das pastas, ele vai buscar. Só que a aba que eu quero destacar para vocês é essa aqui embaixo, ó, de bibliotecas. E em bibliotecas é o seguinte, o trabalho de vocês vai ser, já vou até adiantar, vocês vão criar, tá, uma biblioteca que vai ter um agrupamento, que eu vou ensinar como fazer, dentro de uma paletização de blocos, que eu também vou ensinar como fazer, e vocês ainda depois de criarem esses blocos e organizarem esses blocos, ainda terão que aplicar dentro de um layout, que eu vou dar liberdade para vocês escolherem. Então, antes de chegar no trabalho, vamos entender como que tudo é feito, porque até então a gente já trabalhou com bloco, com o G-bloco, e agora nós vamos trabalhar com inserir. Olha que situação interessante, ó. Quando eu vou na biblioteca, aqui do lado, ó, tem a caixa de diálogo que vai mostrar para a gente as pastas que nós temos no computador. Quando eu clico nela, eu tenho a possibilidade de escolher, ó, na área de trabalho, que é onde a minha pasta está salva, bar e restaurante. E eu preciso carregar um bloco por vez. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma fritadeira, vou abrir, e aí, ó, ele carregou. Quando eu coloco fritadeira, observe o seguinte, tem uma primeira opção aqui habilitada, que é o seguinte, habilita que eu consiga segurar aqui com o botão esquerdo do mouse e arrastar para dentro da área de trabalho. Pronto. Aí você fala assim, pô, Thiago, sumiu a fritadeira. Por quê? A escala que foi desenhada, essa fritadeira, ela está bem pequenininha. Então, quando eu joguei para a área gráfica, ela ficou minúscula. Poderia trabalhar com uma escala diferente? Poderia. Então, nós vamos fazer isso, ó. Quando eu venho aqui em fritadeira, ponto de inserção possibilita arrastar para dentro da tela e eu vou mudar aqui, ó, a escala para escala uniforme. O que isso significa? Eu vou fazer, sei lá, 100 vezes maior do que o colega que desenhou fez isso para a gente. Ele já facilitou nossa vida desenhando e disponibilizando na internet, só que ficou muito pequeno para a minha área gráfica. Então, eu vou jogar aqui para dentro, vamos ver, 100 já ficou melhor? Já começou a aparecer na área gráfica. Vou dar um Ctrl Z porque 100 ainda está pequeno. Vamos ver 1000. O que acontece? Opa, 1000 já ficou até bem razoável a sua visualização. Então, joguei uma fritadeira. Vou carregar mais um aqui. Liquidificador industrial. A escala eu mantive ela em 1000 para todos ficarem mais ou menos, né, do mesmo tamanho. Joguei para dentro da área gráfica. Vamos para mais um aqui. Eu vou jogar um 5 para ficar exemplificado. Garrafas. Vou escolher aqui, vamos ver. Sanduicheira. Aí, olha só, sanduicheira. Vamos imaginar que a gente está projetando um restaurante que uma sanduicheira vai ficar de frente para outra. Deixa eu ver aqui, tem gente mandando... O Rodrigo mandou que está tranquilo, só está sem microfone. Tudo bem, vocês vão me falando aí, pessoal. Então, olha só, a sanduicheira, olha que interessante. Eu vou criar uma e vou jogar ela aqui. Só que no desenho, eu vou precisar de uma sanduicheira de frente para outra.
Então, é bem tranquilo a gente trabalhar assim. Ao invés de eu pegar outra sanduicheira e rotacionar aqui 180 graus, por exemplo, a gente pode fazer isso de maneira mais rápida. Na verdade, vocês vão escolher. Você tem a opção de rotacionar 180 graus, tá? E jogar uma de frente para a outra, ou simplesmente vir aqui na frente da escala, onde está o 1000, e colocar um menos. Quando eu coloco um menos e jogo a sanduicheira para dentro, olha lá o que acontece. Ó. Ela ficou uma de frente para a outra. Estão vendo a diferença? É só a gente observar nas extremidades que a gente percebe. Então, eu poderia. São duas opções distintas que vão dar o mesmo resultado. Rotacionar ou mudar a escala colocando menos 1 na frente. Menos 1000, né, no caso aqui. Eu vou tirar o menos para não esquecer daqui em diante. Isso é chamado dentro da apostila de vocês de blocos espelhados. Então, dentro da própria janela, se você quiser fazer um bloco espelhado, basta colocar o sinal negativo na frente que vai dar tudo certo. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Tenho certeza que sim, né? Vamos fazer o seguinte. A gente criou uma panela. Vamos já carregar ela aqui também. Ó. É a panela 2 que foi criada. Vou dar 2 cliques nela. Porque o que isso mostra para a gente? Olha lá, ele está carregando. Ó. Quando é a primeira vez que você carrega o arquivo, às vezes ele demora um pouquinho pensando. Então, lá, o servidor local está carregando. Isso mostra que, sejam os blocos que nós baixamos da internet ou blocos que foram criados, estes podem ser usados dentro do nosso projeto sem problema. E eu vou jogar a panela para cá. Só que acontece, às vezes com um bloco criado, acontece uma situação parecida dessa. Eu arrasto para dentro da tela e ele vai lá para as cucuias. Eu poderia resolver digitando um posicionamento, mas como eu já sei que isso acontece, eu vou simplesmente mover lá para perto e aí a gente arrasta ele para perto de onde tudo está acontecendo. Só tem que saber onde que é esse perto, né? Mas tudo bem. Ah, tá aqui, ó. Tá bem pertinho aqui. Aproveitar passar uma instrução para vocês, que é a seguinte, ó, já foi para perto, agora eu vou trazer ele mais para perto ainda. Ninguém me perguntou ainda, e eu também não lembrei de explicar, mas vocês já devem ter reparado que quando vocês tiram e colocam um zoom, às vezes isso aqui que era uma circunferência perfeita torna-se um polígono. Vocês já repararam isso, pessoal? Eu tiro o zoom do desenho, depois coloco o zoom no desenho. Isso aqui era para ser circular. Já aconteceu algum desenho de vocês, quando vocês estão fazendo um furo, alguma coisa, e isso acontecer? Ou vocês nunca tinham reparado? Pode mandar no WhatsApp aí. Já tinha reparado, né? Então, a gente consegue, esse comando é o mesmo em inglês, ó. Você vai aqui, ó, em Regen. Ah lá que beleza, ó. Voltou ao normal. Quando eu dou o zoom novamente, ele volta, tá tudo quando não deu dessa vez. Mas às vezes quando eu dou um zoom muito grande e volto, ah lá, virou polígono de novo. Então com Regen ou Regen tudo, ele deixa tudo circular novamente. Por que o software faz isso? Vocês não perguntaram, mas eu perguntei para vocês. O software faz isso porque quando ele tem essas linhas com polígonos, ele fica mais leve a leitura do arquivo. Então, volta e meia, você tem que fazer essa configuração se você deseja ver realmente os objetos como eles são construídos. Até aqui tudo certo? Então, vamos lá. Sim. A gente volta aqui para a apostila, onde na página 179, na verdade, deixa eu ver, eu anotei aqui só para não esquecer. Tool Palettes começa a falar a primeira vez na página 177 ou 179. O Tool Palettes é o seguinte, você consegue acessar ele a partir
do comando em português paletas Ferran, que seria a pallet tools em inglês, onde fala aqui na apostila, ó, tool palettes, na verdade, é o contrário, né? Tool palettes, você coloca paletas ferramentas, ou simplesmente, né, mantém duas teclas apertadas, Ctrl 3. Não é Ctrl F3, tá, pessoal? É Ctrl 3. Então, com Ctrl 3 você ativa ou desativa a sua paleta de ferramentas. Eu vou voltar à configuração original para a gente entender. Quando vocês apertarem Ctrl 3 ou escolherem o comando paletas Ferran, vai abrir isso aqui para a gente. Nós já temos dentro da biblioteca do AutoCAD uma série de blocos, tá? Agrupados aqui, ó, arquitetura, mecânico, elétrico, civil, estrutural, achuras. Romário tá aí, né? Romário que gosta. Só tem a abinha só para as achuras. Ó. Sim. Tabelas. Então, quando você digita Ctrl 3, abre essa Tool Palettes, ou como em português, né, nós dizemos, paletas de ferramentas. Nosso objetivo é o seguinte: nós criamos aqui um ambiente de bar e restaurante. Portanto, eu tenho que vir aqui, ó, em qualquer uma dessas abinhas, clicar com o botão direito e escolher nova paleta. Isso vocês farão, tá? Nova paleta. Então, essa nova paleta eu vou chamar ela de bar, por exemplo. Bar, criei. E eu tenho a opção, ó, de movê-la para cima. E à medida que eu vou movendo ela para cima ou para baixo, ela vai se reorganizando, tá? Eu vou jogar ela lá para cima aqui. Pronto. Acabei de criar. Só que quando eu crio uma nova paleta, lembrando, botão direito, nova paleta, quando eu crio isso, não tem nenhum bloco ativo. A gente vai precisar arrastar esses blocos criados, todos eles, para dentro dessa nova abinha que foi criada. Só que é o seguinte, a gente vai precisar de duas... Não fala isso na apostila, então é importante que vocês fiquem atentos. Na apostila fala assim, arraste para dentro da aba. Só que eles não mostram para a gente o caminho para fazer isso. Então, olha o que você tem que fazer. Você tem que primeiro dar um clique para que esteja selecionado o bloco. E depois que você deu esse primeiro clique, você vai em cima de uma linha tracejada, mantém pressionado o botão esquerdo do mouse, ou seja, você segura ele e arrasta para dentro. Quando aparecer essa barrinha azul, significa que deu certo. Ah, mas aí tem um detalhe que eu não falei. E foi até bom não ter falado porque apareceu o erro na tela. Você precisa obrigatoriamente ter o desenho salvo com os blocos que você acabou de criar para criar uma paleta. Ou seja, eu comecei um arquivo do zero e saí jogando bloco nele aqui. Então eu vou salvar, tá? Eu vou salvar inclusive dentro da mesma pastinha, bar e restaurante, e vou chamar ele aqui de blocos restaurante. Você precisa salvar sempre com a versão mais atual. O que eu estou querendo dizer? Se eu pegar um bloco aqui agora, o AutoCAD vai reclamar que o desenho não está salvo. Portanto, sempre quando for jogar um bloco para dentro da paleta de ferramentas, salve o arquivo imediatamente. Agora vai dar certo. Clico aqui na panelinha, depois vou na área tracejada, mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse, arrasto ele lá para dentro. Agora deu certo. E é a panela 2 que eu criei. Ó. Vou fazer isso aqui, ó, para a sanduicheira. Vou fazer isso para o liquidificador industrial. Vou fazer isso para a fritadeira. Vou fazer isso para as garrafas. Entenderam aqui, gente? Tranquilão? Difícil? Sim. Tranquilo? Mais ou menos? Tranquilo. Maravilha. Vocês estão falando, eu estou acreditando. Muito bem. Tendo feito isso, agora a gente vai para o próximo passo. Eu pedi para vocês clicarem com o botão direito aqui para criar uma nova paleta. Mas tem como a gente clicar também com o botão direito aqui do lado direito, na coluna que está escrito aqui, olha. Paletas de ferramentas, todas. Quando eu clico com o botão direito, observem lá a parte inferior. Anotação em projeto, arquitetura, civil, estrutural, manufatura, engenharia elétrica, etc, etc, etc. Não tem
a paleta que nós acabamos de criar, chamada bar. Então, o AutoCAD, às vezes, ele não é intuitivo, a gente precisa informar para ele em vários passos o que a gente quer. Então, depois ainda de criar a paleta de ferramentas, nós precisamos customizar essas paletas a partir do menu chamado personalizar paletas. O que isso significa? A paleta que eu acabei de criar não está aqui. Então, tem que vir nesse botão aqui, olha, personalizar paletas. Isso está escrito para vocês na apostila, tá, pessoal? O passo a passo que eu estou falando aqui no vídeo, na página 179 ou 181, lá da numeração do PDF. É sempre 2 de diferença, já devem ter reparado isso. Então, quando eu clico em personalizar paletas, olha o que acontece. Na caixa esquerda, tem todas as paletas que nós criamos, ou que já vêm pré-definidas pelo AutoCAD. Anotação, essa seção 4.1 eu criei hoje, enquanto eu estava preparando esse exercício. Restaurante eu também criei. Esse arquitetura, mecânica, elétrica, e daqui para baixo, todas elas já existem. Então, o que eu preciso fazer? A paleta bar eu ainda não criei. Então, dentro aqui, ó, do grupo de paletas, eu preciso criar uma nova. Esse que é o detalhe. Eu preciso criar uma nova aqui, ó. E aí, basta vir na parte da caixinha da direita, tá? Clicar numa área em branco, novo grupo. E eu vou chamar esse novo grupo de bar. Só atenção pelo seguinte, cuidado para ele não estar vinculado a uma outra aba, se você quer realmente uma nova aba. Ah, Thiago, ó, você tem uma aba aí, alimentos. Você poderia criar a bar aninhada, não alinhada com L, tá, gente? Aninhada com N. Aninhada aqui em alimentos. Então, assim, dentro de alimentos eu poderia criar restaurante e bar? Poderia, sem problema nenhum. Então, basta você organizar aqui o alinhamento, porque entende-se que são do mesmo segmento. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui, vocês que vão se organizar. Ah, Charlie, por exemplo, eu trabalho, igual você está falando aí, na área alimentícia. Só que tem bar, tem restaurante, tem food truck, entre outras diversidades que nós temos no setor alimentício. Eu posso ter dentro dessa abinha de alimentos outros grupos alinhados, sem problema algum. Mas eu vou criar aqui o bar, tá? E dentro desse bar, o que é importante? Ó, a gente jogar esse grupo que vocês acabaram de construir. Então, recapitulando, todas as paletas que você criou, vem para cá. Nós criamos hoje na aula aqui a paleta bar. Só que eu preciso ter um grupo de paletas. Eu criei um grupo com o mesmo nome, mas vocês poderiam criar com outro nome aí, com o nome de vocês, não sei. E aí, obviamente, que eu vou até excluir para fazer de novo. Uma vez que eu criei essa aqui, vou excluir também para fazer de novo para a gente se lembrar. Ó. Cliquei com o botão direito, um novo grupo, chamei de bar, e aí depois eu arrasto, né, segurando com o botão esquerdo do mouse e arrasto ela para cá. Pronto, está aninhada como deve ser. Bom, eu posso fechar. E o que a gente vai ver diferente? Desse lado esquerdo a gente vai ver nada diferente, porque as paletas já estavam criadas. Mas quando eu vou aqui, ó, com o botão direito aqui, o bar aparece agora. Pronto. Para que isso? Porque você pode organizar, eu só quero que apareça bar, agora eu quero ver restaurante, agora eu quero ver manufatura, agora eu quero ver arquitetura. Portanto, aqui com o botão direito, você pode organizar, tem várias possibilidades de você organizar, ou deixar todas as paletas, se você acredita que para o seu projeto é melhor assim. Tranquilo, pessoal? Até então? Pessoal? Sim. Beleza. Bom, alguém falou, precisa aceitar mais alguém no grupo? Deixa eu ver, não. Bom, pode acontecer mais uma coisa. Pode acontecer de vocês precisarem editar um bloco existente. Vamos imaginar que essa panela aqui que vocês fizeram, faltou um elemento, eu quero deixar ela mais bonitinha. Por exemplo, a panela ela tem uma bordinha aqui, não tem? Então, vamos editar
é perfeitamente possível nós fazermos a edição de um bloco. Para isso, tem um outro comandinho aqui, ó, chamado editar bloco. Na apostila de vocês está sendo chamado de block editor, porque é em inglês. Estão nas páginas 180 aqui e 182. Então, na verdade, é o contrário. Ó, 182 aqui e 180 aqui. O que significa? Olha, quando a gente trabalha com editor de bloco, você precisa lá, vou até abrir que isso aqui vale interessante, é interessante a gente entender. Olha só. Quando você clica em editor de blocos, vai abrir uma área gráfica de edição e você vai editar. Após sua edição, nós vamos clicar em fechar a edição de blocos, tá? E o programa irá questionar se desejamos aplicar as modificações. Então, isso aqui é muito importante pelo seguinte, ó, eu vou vir aqui em editar bloco e aí ele vai já abrir para mim. Tem que ter bloco feito para você editar bloco, obviamente. A panela 2 está aqui, pessoal. A panela 2 está aqui porque eu criei ela no início da aula. E aí eu dou OK. E olha que interessante, vai abrir uma nova caixa de diálogo com fundo cinza, até para que você já tenha uma distinção visual aqui do que está acontecendo. Eu vou na aba padrão, vou pegar um círculo só para fazer edição, tá? Vou criar uma bordinha na panela aqui. Eu vou fazer uma borda bem grande, porque vocês vão entender depois. Vai ter uma outra alteração que eu quero que ela fique visual. Então, imagina que eu fiz aqui, tá? Uma panela com um omelete dentro, com uma tapioca, alguma coisa assim. Fechar o editor de blocos. Fechei. E aí ele vai me perguntar como a apostila faz. Deseja salvar as alterações para a panela? Desejo. Cliquei. Pronto. Ela foi alterada. Até então, tá tudo maravilha. Alterei. Mas a apostila continua falando, olha, se a edição foi realizada no arquivo fonte, é preciso salvar o arquivo e atualizar a imagem do bloco. Como que a gente faz isso? Quando eu venho, novamente, Ctrl 3, tá? Ou para quem quer pelo comando, né? Paletas Ferran. Se a gente for em bar, a nossa panelinha 2, ela tá igual ela estava antes. Eu tenho que clicar com o botão direito, tá? E atualizar imagem. Calma. Só porque eu falei, ela não apareceu. É porque deve ser bem sensível, mas aqui a gente teria uma mudança da panelinha. Deixa eu ver se eu preciso salvar o bloco. Clicando no botão direito, Upload to Image. Todas as mudanças no arquivo fonte terão efeitos nos futuros arquivos. Então vamos ver aqui. Sanduicheira. Atualizar. Deixa eu ver se eu vou precisar abrir o bloco para atualizar ele aqui. Eu não sei se eu cliquei em salvar, mas eu vou mudar por aqui, porque aqui vai dar certo. Mudei, abri a ferramenta original. Deixa eu editar esse bloco aqui para entender o que se passou. O bloco está editado. Deixa eu ver aqui. Fechar editor de bloco. Ele está editado. Eu vou tentar fazer algo maior para ver se ele vai aparecer. Eu já tinha feito uma edição hoje e tinha funcionado. Vamos tentar fazer alguma coisa maior aqui. Só para ficar diferente. Salvar as alterações. Salvar. Pronto.
Pessoal, deu algum errinho aqui, eu vou tentar descobrir e falo para vocês. Mas antes ele estava atualizando automático. Deixa eu tentar fazer uma edição em outro desses aqui. No que eu criei, ele não aceitou. Deixa eu ver num que já tem existente aqui. Vamos pegar a fritadeira. Na fritadeira, só para a gente fazer um negócio diferente, eu vou colocar um círculo aqui para a gente ver se muda. Ó, a fritadeira mudou aqui, agora nós vamos descobrir se aqui ele vai mudar. Não. Não, isso aqui eu vou descobrir e já falo para vocês o porquê que deu problema. Hoje eu tinha feito em alguns arquivos e tinha dado certo. Talvez tenha sido algum tópico aqui que eventualmente eu tenha feito diferente, porque olha como que fala aqui na apostila. Se a edição foi realizada no arquivo fonte da biblioteca do bloco, é preciso salvar o arquivo e atualizar a imagem do bloco no Tool Palette, clicando com o botão direito do mouse sobre o seu ícone e Upload to Image. Todas as mudanças feitas no arquivo da fonte terão efeitos nos futuros novos arquivos. Vamos ver se é isso. Pode ser que seja isso, nos futuros novos arquivos. Não, efetivamente eu não vi nenhuma mudança significativa, mas eu vou tentar descobrir o porquê desse errinho, tá, pessoal? E falo para vocês ainda hoje, depois do nosso intervalo. Mas era para funcionar. Eu já falo para vocês o erro. Deixa eu falar do trabalho, então. Ficou alguma dúvida para vocês, pessoal? Até então? Só o atualizar a imagem ali que não funcionou, eu vou descobrir o porquê. Hoje, quando eu estava fazendo uns testes à tarde, funcionou. Então vamos só recapitular o que a gente fez. Eu ensinei como inserir um bloco, como vocês já sabiam. Mostrei como fazer o download de blocos na internet. Mostrei como criar um bloco para ser salvo em uma pasta, que é o gbloco. Mostrei o comando inserir, que é esse aqui. Mostrei o comando inserir. Depois, entendemos como fazer as paletas de ferramentas, que a gente ativa rapidamente pelo Ctrl 3. Tá? Eu estou muito frustrado disso aqui não ter atualizado, porque era para atualizar. Mas tudo bem, eu vou fechar depois e tentar descobrir o que aconteceu. Depois nós trabalhamos com grupos. Dentro ainda do Ctrl 3, a gente clicou com o botão direito, personalizar paletas, e aprendemos a criar um novo grupo, para que esse grupo possa passar a ser selecionado aqui quando eu dou o botão direito na coluna da direita. Portanto, galera, tudo isso nós aprendemos a fazer. Então, qual vai ser o trabalho de hoje? O trabalho de hoje é o seguinte. Prestem atenção, porque hoje não tem imagem para vocês referenciarem. Vocês vão ter que buscar, talvez, referência no vídeo. Vamos lá. Vocês vão criar no AutoCAD um arquivo contendo o comando paletas ferramentas com uma nova paleta, igual eu criei a paleta bar, do segmento que você desejar. Então, vamos voltar lá para o site que eu mostrei para vocês. Você pode trabalhar, ó. Você pode trabalhar pessoas e animais, hospitais, símbolos e setas, enfim, blocos em 3D. Você pode fazer o que você quiser. Você vai escolher o segmento. Você vai inserir ao menos 10 blocos. Eu inseri uns 5 ali, vocês vão inserir ao menos 10 blocos dentro dessa paleta que você criou, tá? Isso tem que ser no arquivo e na paleta criada. Vocês viram que a gente tem que salvar o arquivo. Depois, vocês vão criar um grupo de paletas com os blocos criados, que é aquilo que eu ensinei para vocês, tá? Que é isso aqui, ó. O grupo de paletas é quando eu venho aqui com Ctrl 3,
Aqui tem as paletas. Depois, botão direito, personalizar paletas. Vocês vão criar um grupo dessas paletas que vocês acabaram de criar. Depois disso, vocês vão aplicar ao menos 3 dos 10 blocos que vocês trouxeram em uma vista. Ah, Thiago, então eu escolhi igual você, um bar e um restaurante. Então você vai ter que fazer uma vista superior, obviamente, né? Tratando-se de um layout. E vai ter que inserir ao menos 3 dos blocos que você usou. Tudo isso no mesmo arquivo, tá, pessoal? É isso que vocês vão fazer. Dúvidas? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, Thiago. Alguém aí ia me chamar? Tem alguma dúvida? Esses 3 blocos aí vai fazer um desenho só? Isso que você quer fazer? Não, você vai fazer uma vista de um layout, por exemplo. Então você tem que colocar pelo menos 3 dos 10 blocos que você escolheu dentro dessa vista, no mesmo arquivo. É tipo assim, vou desenhar uma cozinha e vou usar 3 blocos, vamos supor, a cadeira, a mesa, um negocinho. Perfeito, isso mesmo. Ah, tá. Tranquilo? Entendi. Tá. Então deixa eu já fazer um download aqui da lista de chamada e eu vou confirmando aí junto com vocês os colegas presentes. Então eu vou dar uma olhada aqui na chamada, tá, pessoal? Hoje, dia 25. Então, vamos lá. O Alan não está presente. Deixa eu ver. O André está presente. O Artus também não. Deixa eu perguntar. O Anderson está na listagem dessa turma? Pessoal, me ajuda aí. O Anderson está na listagem dessa turma? Não conheço. Não, então, olha só. O Anderson assistiu a aula aqui na segunda-feira, mas ele não vai receber presença, tá? Porque ele não está na listagem dessa turma. O Anderson não é da turma de segunda-feira. Então, vamos lá. Bruna está presente. Eu vou até verificar qual turma que o Anderson deveria assistir aqui. Já vou falar para vocês. O Anderson é da turma de sexta-feira, tá, pessoal? Então, eu não sei se ele está me ouvindo aí, mas o Anderson deveria assistir a aula na sexta-feira, conforme a listinha que eu tinha mandado para vocês já anteriormente. Depois a Camila está presente. O Cássio não. A Daiane não. O Danilo presente. O Davi presente. O Edson presente. O Joenzo não presente. Fabiano também não. Gustavo também não. Pessoal, eu preciso saber quem que é o Juninho Oliveira para eu dar presença para ele. Ô, professor. Eu quem? É o Matheus, sou eu, só que eu entrei no outro link, aí deu errado. É o Matheus Moreira ou o Matheus de Alcântara? Não, é José Matheus.
Ah, tá. José Matheus de Oliveira Júnior. Isso. Aí tinha dado erro, eu tive que reiniciar o celular. Tudo bem. O João Vitor, não. Lidiane, não. Lucas Emanuel, presente. Depois a Maísa, presente. Então, nós não temos aí, ó. Maísa, presente. Nós não temos Lucas Moreira, nem Lucas de Souza. Depois, o Matheus Alcântara, presente. E o Matheus Moreira, falta. Depois nós temos o Otávio, presente. O Paulo Henrique, não. O Felipe, presente. O Renan, não. Renata, não. Robson, presente. Depois, o Rodrigo, presente. O Romário, presente. O Rômulo, presente. O Ronald, não. A Tuane, presente. O Walterson, presente. E o Iago Jung, presente. Então, ausentes aí, Wanderson Martins, Wanderson Wesley, Iago Rodrigues e Ian Tavares. Pessoal, a chamada está feita. Eu não contemplei alguém? Eu vou fazer o seguinte, tá? Alguém... Você falou meu nome aí que eu não ouvi? Isabela. Deixa eu ver aqui. Isabela presente, tá? Tá, ok, obrigada. Pessoal, eu vou encerrar essa gravação. Essa questão da imagem ali da ferramenta de paletização, eu vou verificar, aí eu faço um vídeo aqui da tela do meu notebook e mando para o grupo para vocês. Vou resolver ainda hoje. Era para ter dado certo. Eu vou verificar se eu só tenho que fechar ou abrir alguma coisa ou fazer mais algum passo diferente da apostila. Eu segui exatamente o que a apostila pede. Então, em breve, já estou mandando para vocês. Dúvidas, pessoal? O trabalho eu vou mandar também, tá? O trabalho eu vou mandar também aí para vocês. E a gente tem o período de 8h15, de 8h15 e 45 de intervalo, e depois vocês podem tirar dúvidas até as 22. Tudo bem? Beleza. Pessoal, então até daqui a pouquinho, vamos para o nosso intervalo aí. O Rodrigo falou que está sem microfone, tudo bem. Só vou ver essa questãozinha aí do software que não deu aquela imagem, mas o restante da explicação deu toda certinha e condizente com o livro. Se precisar de mais algum passo, como eu falei, eu gravo o vídeo aqui e mando para vocês depois do intervalo. Até daqui a pouco.